Em 1907, um inglês descobriu que matérias inorgânicas como o dióxido de carbono, por exemplo, provoca luz quando exposto à energia elétrica. Já em 1962, foi produzido o primeiro LED industrializado. E em 2010, a descoberta mais fantástica, um comprimento de onda de cor azul que produz um LED capaz de chegar a 250 lumes por watt consumido, que rendeu a japoneses o Prêmio Nobel de Ciências. É claro que o LED em si não tinha a capacidade e a intensidade, e o fluxo necessário para iluminar um ambiente. Então é justamente isso que tem avançado muito nos últimos anos e foi objeto então dessa pesquisa que buscava um componente, uma cor. Então é justamente essa pesquisa dos japoneses, né, trabalhavam na Nishia na época, né, que resultou então nesse componente com intensidade satisfatória e que pudesse ser combinado com essas outras cores, né, para produzir então a luz branca capaz de iluminar os nossos ambientes. Para conversar com o professor Henrique, estivemos no Núcleo de Iluminação Moderna da Faculdade de Engenharia da UFJF. Ele coordena os trabalhos de mestrado e doutorado no assunto e nos apresenta a esfera de Ulbricht, equipamento capaz de medir o fluxo luminoso de qualquer fonte. Aqui são feitos os testes nas lâmpadas de LED e o coordenador do laboratório garante: não tem retorno mais em termos de tecnologia. O LED é o futuro, né? Não podemos mais voltar ao passado com outras tecnologias. Se o professor afirma que o LED é a principal evolução na forma de iluminar, vamos entender por quê. A lâmpada incandescente, ela transforma aproximadamente 8% da energia que ela recebe, a energia elétrica que ela recebe, ela transforma aproximadamente 8%, 8 a 12%, dependendo da eficiência, em luz. O resto é perdido. A lâmpada fluorescente já produz menos calor, mas ela tem equipamento para poder funcionar, um reator, né, que normalmente dá uma perda também. A lâmpada fluorescente consegue transformar 18% da energia elétrica em energia luminosa, em luz. Tá? E o LED, ele já, em média também está se conseguindo 40% e os estudos estão avançando no LED. Tá? Mas ele também tem a perda dele, porque também tem equipamento, tem fonte. Existe uma regulamentação que obriga os fabricantes a informar na embalagem a luminosidade da lâmpada em relação ao seu consumo. O resultado é medido em lumen e watt consumido. E o professor mostra como é esta conta. A eficácia é dada em lumen por watt, que é a quantidade de luz dividido pela quantidade de energia gasta. Eu produzo tanto de luz, gasto tanto de energia. Isso me dá um número que é a eficácia chamada lumen por watt. As lâmpadas de LED já são fabricadas no Brasil, mas seu consumo ainda é muito tímido, principalmente pelo custo e os benefícios que ainda não foram todos mensurados pelo consumidor. A gente ainda está engateando por conta de custo, né? Então o LED, as lâmpadas a LED ainda apresentam um custo alto e as pessoas ficam se perguntando, né? Será que vale a pena investir? A maioria dos pesquisadores garantem que sim, mas, como disse o professor, a dúvida ainda é do consumidor, que vai ter alguns anos para se adaptar a esta tecnologia. Alguns especialistas falam de 5 a 10 anos para essa transição. Então nós vamos estar convivendo com essas tecnologias, porque as pessoas também, se você tem um produto que está funcionando, tem muita gente que é relutante em fazer a troca. Não é? Então ele resiste. Né? Agora, a partir do momento que uma alternativa de menor custo e que vai reduzir o custo de energia dele for oferecida, naturalmente na hora da troca ele vai fazer a transição.